Povo abençoado, povo de Deus, hoje vamos estudar, examinar os versículos 12 e 13 do capítulo 1 do Apocalipse. No versículo 12, João diz: Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Pois bem, você já sabe que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica. E os 7 castiçais que João viu, vamos entender o que significa no versículo 20, um pouco mais à frente. No final do versículo 20, diz o seguinte: Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, aquelas 7 cidades, 7 comunidades cristãs que lemos já lá no versículo 11, um pouco mais atrás. São elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui já entendemos que os castiçais simbolizam as 7 igrejas. Em que? Na missão de ser a luz do mundo e dar testemunho de sua fé. Veja bem, espiritualmente falando, precisamos entender que o mundo vive em trevas por causa do pecado. Aí vem o Senhor Jesus dizendo o seguinte: veja, no Evangelho segundo João, no capítulo 8 e no versículo 12, o Senhor Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aquelas 7 igrejas, os 7 candelabros, né, ou as 7 lâmpadas, elas estavam ali representando a igreja, as 7 igrejas, que têm a luz de Cristo e têm a missão de resplandecer essa luz para o mundo, conforme diz em Mateus, no capítulo 5, versículos 14 e 16. O próprio Senhor Jesus dizendo, no versículo 14, o seguinte: Vós sois a luz do mundo. No versículo 16 ele continua: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Certo? Pois bem, no versículo 13, João continua dizendo: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E agora, Reginaldo, o que significa o Filho do Homem? Vamos para o livro do profeta Daniel, capítulo 7 e o versículo 13. Aí vamos ver que o profeta Daniel já usava esse título, Filho do Homem, para o Messias, quando profetizava. Veja, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Interessante, né? O próprio Senhor Jesus, em algumas vezes, em algumas passagens, disse
falava dele mesmo como filho do homem. Veja em Mateus capítulo 24 e versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Outra passagem interessante se encontra em Atos capítulo 7, versículo 56, quando o diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja, ou seja, o primeiro a morrer por causa da sua fé em Cristo, quando estava para morrer, disse o seguinte: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então, a pergunta é o seguinte: por que Jesus é chamado Filho do Homem? Por quê? Nós encontramos na Bíblia Jesus sendo chamado Filho do Homem. Sabemos que Jesus, como Filho de Deus, era divino. Ele era o Verbo divino. Mas quando encontramos esse título, Filho do Homem, para o Senhor Jesus, é para dizer que ele também era humano. E por ter sido identificado como Messias. Veja, no Evangelho que João escreve, no capítulo 1, no versículo 14, João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando encontramos esse título para o Senhor Jesus na Bíblia, Filho do Homem, é uma forma de dizer que ele, sendo divino, se fez carne e habitou entre nós. Ele era divino, mas também ele era humano. E também foi identificado como o Messias prometido, o Messias que foi profetizado, né, pelos profetas de Israel. Pois bem, continuando no versículo 13, João vê o Senhor Jesus vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Qual é o significado aqui? Bem, aqui temos uma roupa sacerdotal. Aqui, o Senhor Jesus está vestido como um sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote. Eu já falei em outros vídeos que o Senhor Jesus assumiu a posição de sumo sacerdote. E ele aparece aqui no versículo 13, vestido como sumo sacerdote. O vestido comprido era a túnica, conforme encontramos em Êxodo capítulo 29, versículos 5 e 9. No versículo 5 do Êxodo diz o seguinte: Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica. Quem era Arão? Arão era o sumo sacerdote daquele tempo. Arão era irmão de Moisés. Aqui está falando exatamente da sua túnica sacerdotal, e no versículo de número 9 diz que os cingirás com cinto. Então é o mesmo modelo de roupa, né, que era a roupa sacerdotal usada pelo sumo sacerdote. Jesus, vamos agora ver Jesus no versículo 13, vestido com a roupa sacerdotal. Mas por hoje é só. O nosso abraço a você de todos os estados do Brasil. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Continue com a gente. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.